Bom, vamos lá. O assunto de hoje é de dislipidemia, ou seja, dis de desordem, lip de lipídios. Portanto, uma desordem na quantidade de lipídios do nosso corpo. Já para dar um aparato geral, você pode ter tanto muito lipídio quanto muito pouco lipídio. No entanto, é muito mais comum você ter muito mais lipídio do que o normal, certo? As exceções, ou seja, as situações que você tem muito pouco lipídio, são doenças raríssimas que a gente eventualmente jamais vai ver na prática clínica. Então, toda vez que vocês forem pensar em dislipidemia, na verdade, para a prática, uma grande quantidade de conteúdo lipídico, de gordura no nosso corpo, que pode ser tanto por causas genéticas, que a gente vai também destrinchar um pouco aqui, como estilo de vida, sedentarismo, tabagismo, alta ingesta de carboidratos e eventuais alimentos calóricos. Então, tudo aquilo que você ingere sem gasto, com auxílio de sedentarismo, tabagismo, metilismo, vai propiciar um acúmulo de gordura que talvez e muito provavelmente vai fazer com que haja distúrbios metabólicos no seu corpo e possíveis eventos tromboembólicos, que eu também vou comentar já já. Então, bora lá. Toda vez que você lembrar de dislipidemia poxa, vai ter muita gordura. E como é que eu vou usar, como é que eu vou entender, na verdade, que vai ter muita gordura? Cara, você vai entender por via de alguns parâmetros. São esses aqui: o LDL, o HDL e o triglicerídeo. Vocês se lembram, tem toda aquela didática, né, antiga de ensino médio, que o HDL é como se fosse o herói, o amigo, né? Não é tão bem assim. Eu também vou conversar com vocês sobre. Mas, em geral, a gente quer que o HDL esteja para cima, esteja em alta quantidade. E a gente quer que o LDL esteja baixo, assim como o triglicerídeo. Mas, principalmente o LDL. Peraí. Tá. Principalmente o LDL que esteja baixo. Ah, mas por que, Valeriano? Existe uma explicação. Até hoje a gente não conseguiu provar cientificamente que os triglicerídeos levam a eventos ou desfechos tromboembólicos, como infarto, por exemplo. Então você pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de triglicerídeos, mas aquele infarto que o paciente vai ter, mesmo com esses 4.000 triglicerídeos, na teoria, na ciência, até o dia de hoje, não tem nada a ver. O infarto com o triglicerídeo de 4.000, 5.000, 6.000. Portanto, como a gente sabe já, isso há anos, há décadas, que o LDL em alta e o HDL em baixa eventualmente vão se desfechar em eventos trombembólicos, a gente dá um pouco mais de atenção a esses dois. Então, toda vez que vocês forem lembrar de dislipidemia, pensem em alta taxa de gordura, mas principalmente lembrem do LDL e do HDL também, que sabe. Mas o LDL é o nosso foco de tratamento. Triglicerídeo fica um pouco de lado e vocês vão ver eventualmente. Tá, entendi. A gente vai ter uma alta taxa de gordura, mas como é que eu uso isso de parâmetro? Como é que eu vejo? Como é que eu parametro isso? Cara, você vai utilizar do laboratório. E é com o laboratório que você dá o diagnóstico, certo? Você vai identificar a quantidade de LDL, triglicerídeos, certo? Caso só o LDL esteja alto, ou seja, maior que 160 mg por decilitro, a gente tem o que a gente chama de hipercolesterolemia isolada. Faz sentido, né? Muito colesterol isoladamente. No entanto, caso você tenha isoladamente muito triglicerídeo, a gente vai ter uma hipertrigliceridemia isolada, um tanto quanto lógico também. E caso você tenha ambos, você vai ter o que a gente chama de hiperlipidemia mista, tá bom? Uma junção dos dois. Mas antes de tudo, é fundamental que eu converse com vocês melhor, logicamente, acerca do quê? Acerca da bioquímica e como que aquela gordura vai entrar no seu corpo, como que ela vai ser absorvida desde o processo em que você comeu até entrar no seu sangue. E por que eu faço isso? Porque vocês vão entender melhor o que está acontecendo e ter uma noção geral para também P5 e etc. Eu vou começar com a absorção, depois vou para o fígado e depois vou para o músculo adiposo, tá bom? Tá tudo aqui resumido, tá? Mas eu quero convidar vocês, para eu não ficar só lendo aqui, para olhar esse desenho. Digamos que eu, Valeriano, comi um chocolate. Esse chocolate, ele eventualmente vai passar pela minha boca e pelo meu estômago e vai chegar aqui no intestino. Essa localidade que eu estou falando aqui para vocês, esse tecido aqui é um lumen intestinal, certo?
Essa partícula aqui eu vou chamar de partícula gordurosa, que é basicamente gordura mesmo, o resto de gordura que acabou chegando no intestino. No entanto, o que vocês precisam saber é o seguinte: antes dessa partícula chegar aqui, ela já foi bem maior. E quem que quebrou ela previamente? A gente tem dois caras. A boca, sim, cara, sua boca. Você tem duas glândulas, a glândula sublingual e a glândula parótida. Eles têm lipases consigo, então eles conseguem já iniciar o processo de quebra. Mas além da boca, a gente tem outra lipase que é a lipase do estômago ou lipase gástrica, cara. Então, as lipases da boca e as lipases do estômago vão formar essa partícula gordurosa. Essa mesma que vocês estão vendo. No entanto, eu preciso chamar a atenção de vocês porque essa partícula gordurosa, ela na verdade não é qualquer partícula gordurosa. Ela é uma partícula formada por triglicerídeos ou triacilglicerol. Eu vou só aumentar o tamanho para ficar melhor para vocês verem. Triglicerídeos, colesterol, e não qualquer tipo de colesterol, colesterol éster, que vocês não precisam decorar, só estou revisando com vocês, e fosfolipídios. Tá, Valeriane, e por que tu está revisando tudo isso? Porque, em resumo, a gente vai ter outras enzimas aqui atuando, mas a principal de todas é uma enzima liberada pelo pâncreas, que entra em conjunto com a bile, que é o que a gente chama de lipase pancreática. A bile vai chegar nessa gordura e colocar como se fossem os receptores que a gente chama de colipase. E aí essa lipase pancreática, ela fica livre, ela fica felizona para poder entrar como se fosse nesses receptores e transformar essa partícula gordurosa de triglicerídeo, de colesterol éster e fosfolipídio em uma partícula bem pequenininha que eu vou desenhar aqui para vocês. E essa partícula eu eu só lembrei do nome em inglês, que é micellus, mas eu acho que deve ser micelas ou algo do tipo. Certo? Micellus. Opa. E esses micéus basicamente vão ter quase que a mesma coisa. Mas o que vocês precisam saber é que eles vão ter triglicerídeos, colesterol e etc. E eles vão ter ácidos graxos. Certo? Mas também vai ter colesterol e fosfolipídios. Tá, em resumo, aquele chocolate que eu, Valeriano, comi, passou pela boca e pelo estômago por suas respectivas lipases, chegou em uma forma de partícula gordurosa que tem triglicerídeo, colesterol e fosfolipídios. Esses caras, eles foram quebrados, certo? Eles estão juntinhos, e eles foram quebrados pela lipase pancreática e outras enzimas que formam as micelas, né? Ou micelles, que são partículas ainda menores que vão basicamente entrar para dentro dos enterócitos. E os enterócitos vão transformar pelo retículo endoplasmático esses micelos em isso mesmo, que você deve ter pensado aí, cara. Quilomicrons. Tá, ficou bonita a revisão, né? E os quilomicrons, eles vão ter basicamente a mesma coisa que os micelos, mas eles vão ter algo a mais, que é o que a gente chama de lipoproteína. Aliás, ele vai virar uma lipoproteína, né? Vai colocar uma proteína nele, que é a ApoB48. Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Essas proteínas que se juntam com gordura e vão formar as lipoproteínas são fundamentais para identificar esse componente. E vai ficar um pouco mais fácil de entender justamente quando eu falar de fígado, certo? Mas, ó, resumir mais uma vez, porque eu sei que agora está confuso, mas vai ficar muito melhor para você aprender depois. Valeriano comeu chocolate. Esse chocolate passou pela boca e pelo estômago. A boca e o estômago têm suas respectivas lipases. A boca,
na sublingual, na parótida, a do estômago, a gástrica, logicamente. E aí chegou justamente no intestino. E chegou no intestino nessa forma aqui, que é uma forma de partícula gordurosa. Essa partícula gordurosa, ela possui triglicerídeos, colesterol esté e fosfolipídios, que basicamente são gorduras, algumas derivações diferentes de suas respectivas formas lipídicas. E esses caras, eles precisam ser quebrados para serem absorvidos. E quem é que vai fazer isso? Enzima, sendo a principal a lipase pancreática, que vai quebrar principalmente triglicerídeo. A gente tem outros que quebram colesterol esté, fosfolipídios, mas a principal que vocês não podem esquecer é a lipase pancreática. E a lipase pancreática vai formar partículas menores, que são as micélulas, que tem basicamente a mesma coisa, sendo que acrescenta ácido graxo, etc. E esses micélulos vão formar os quilomicrons, que são basicamente os micélulos, sendo que com um upgrade, que é uma forma de identificar, é um identificador, que vai ser fundamental para entrar em contato com o fígado depois e também com outros tecidos como músculo e tecido adiposo. Mas em geral, o quilomicron é um micel juntamente com uma proteína ApoB48. Certo? Lá tá. Só vou ler para vocês tudo que eu botei em absorção. A gordura chega ao intestino, isso aqui a gente comentou. É monomerizada, ou seja, quebrada por lipases pancreáticas, que faz sentido, né? E outras que vão quebrar a fosfolipídia, etc. Também comentamos. Quebrada em cadeias de ácido graxo também faz sentido, porque ácido graxo é uma via de substrato energético bem fundamental. Mas também a gente vai ter colesterol, a gente vai ter fosfolipídia, a gente vai ter o triglicerídeo propriamente dito. No tecido, ácidos graxos voltam a ser triacilglicerol. Isso é uma parada bem de bioquímica, vocês não precisam decorar. E formam os quilomicrons, cara, que sobem pelo linfático. Isso aqui eu esqueci de falar para vocês. Os quilomicrons, uma vez formados, eles sobem pelo linfático e acabam chegando nos vasos, né? Eles entram primeiramente nas veias, certo? Subclave, jugular, e acabam chegando pelo resto do sangue aí, sendo distribuídos. Então foi exatamente isso que eu falei, do linfático chegar ao sangue, só não coloquei aí que chegam pelas veias. Aqui eu coloquei informações acerca do fígado, mas era para ter colocado um pouco depois. Aqui, exatamente aqui, certo? Então, beleza. Já discutimos acerca da absorção, agora a gente vai comentar acerca do fígado. O que acontece é que eu vou fazer um fígado bem tosco. Vocês não precisam saber exatamente na minúcia, mas o que vocês precisam saber para a vida é o seguinte: aquele quilomicron que eu falei, que eu construí com vocês, que eu inclusive vou pegar ele agora emprestado, certo? Acho que ficou feio, cara. Mas enfim. Esse quilomicron, ele vai subir pelo linfático, vai chegar aos vasos e eventualmente ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai para o fígado, esse aqui é o fígado, ou esse ApoB48 vai para os músculos, ou vai para o tecido adiposo. Então dá para entender. Ele foi formado desde aquele chocolate que eu comi. E aí ele pode ir para o fígado, pode ir para o músculo e pode ir para o tecido adiposo. Lembrando que nele a gente tem várias formas de gorduras, como o ácido graxo e o colesterol. A resenha é que uma vez que ele vai para o fígado, ele não volta mais a ser quilomicron. Ele sai do fígado na forma de VLDL. Olha que bonito, cara. Ele sai na forma de uma partícula bem parecida, mas com alguns upgrades, com algumas alterações, certo? Que eu também vou comentar depois com vocês. E esse VLDL, ele vai sair basicamente distribuindo gordura, porque a gente precisa de gordura para sobreviver. Então o VLDL vai dar gordura para o músculo e vai dar gordura para o tecido adiposo. Vocês estão entendendo, certo? Então bora lá. Esse a lipoproteína, certo? Que foi formada, que na verdade é o quilomicron, subiu pelo linfático, chegou aos vasos
e agora está sendo distribuída para dar energia para o resto do corpo. Pode ir diretamente para o músculo e diretamente para o tecido adiposo, para ser reservado no adiposo e para o músculo ser utilizado como energia. Mas pode ir também para o fígado, que é o nosso grande órgão metabolizador de tudo. E no fígado, a gente vai ter a transformação desse quilomicron num cara muito mais especial, que é o VLDL. Ele é especializado em distribuir no resto do sangue. Então, o VLDL vai distribuir as mesmas gorduras, né, para o músculo e para o adiposo. E toda vez que ele distribui, ele perde um pouquinho de gordura. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão achar bem interessante. O VLDL, ele distribui um pouquinho de gordura para músculo e adiposo. Então, como ele perde um pouquinho de gordura, ele não fica tão pouco denso. Ele ganha um pouquinho de densidade, porque ele joga gordura para fora. Então, a gente vai ter a transformação do VLDL em IDL. E o IDL vai também jogar a gordura para fora e vai ganhar mais densidade, porque gordura para fora é mais densidade. Então, a gente vai ter a transformação de IDL em LDL. Deu para entender? O grande problema é que esse cara, o LDL, ele tem muita probabilidade de, no meio do vaso, eu vou até desenhar aqui para vocês acharem mais interessante. Digamos que isso aqui é um vaso. E no meio do vaso, se ele passar muito tempo circulando, que é justamente o grande problema de você ter muito LDL no corpo, ele pode estourar. E aí você pode ter literalmente um sangue cheio de gordura e essa gordura lesionar o endotélio. E isso eu vou comentar com vocês depois. Então é isso. Bora lá. O que é que eu coloquei do fígado para vocês? O fígado identifica o quilomicron, isso a gente comentou, e produz o VLDL, que é o grande distribuidor de gordura. Isso aqui faz total sentido. Com a distribuição, o VLDL fica perdendo TG, ou seja, triglicerídeos, e tendo mais proporção de colesterol, o que diminui ainda mais sua densidade. Gente, isso aqui na verdade está errado. Eu vou consertar para vocês. Na verdade, ele joga colesterol para fora. E esse colesterol para fora, justamente pelo fato do colesterol ser muito pouco denso, se ele joga para fora algo que não é denso, ele ganha densidade. Dá para entender? Então, na verdade, é o contrário aqui. Eu vou corrigir para vocês não errarem. Então, é sempre esse processo. VLDL virando IDL e virando LDL. Ah, Valeriano, e uma vez que chegou em LDL, o que é que vai acontecer? Volta para o fígado produzir de novo VLDL, que vira IDL, que vira LDL e vira um ciclo sem fim. O que a gente não pode ter é esse LDL circulando por muito tempo. Tá, dando sequência. O VLDL ganha um bônus, que é o ApoB100 e o ApoE. Assim como eu falei para vocês que acontece no quilomicron. Para diferenciar o quilomicron do VLDL, é como se o quilomicron tivesse ganho um ApoB100 e um ApoE. Para identificar, poxa, isso não é um quilomicron, isso é um VLDL. Que servirá de identificação pelo próprio fígado para recaptar aquele transportador e fazer um novo. Sim. Se o VLDL já distribuiu, certo? O que ele tinha que distribuir, mas ele ainda continua numa densidade que o configura como um VLDL, ele pode muito bem voltar para o fígado. Assim como ele pode continuar distribuindo. Toma gordura, músculo, toma gordura, tecido adiposo. Isso aí fica a depender da aleatoriedade. A gente não tem controle sobre isso. Um VLDL pode virar IDL, que pode virar LDL, assim como um VLDL pode distribuir um pouquinho de gordura e já voltar para o fígado. Isso aqui a gente não pode controlar. São coisas da vida. Com o consumo de gordura, número 4, né? Com o consumo de gordura pelos músculos e adiposo, o material fica diminuindo em IDL e LDL, que eventualmente voltam para o fígado para serem repostos. Isso aqui está perfeito. O HDL, o grande HDL que eu comentei com vocês previamente. O que eu botei aqui é um contraponto do LDL. Serve não para distribuir, mas para limpar o conteúdo periférico, diminuindo a gordura livre no sangue e também estabiliza e limpa placas de gordura já feitas, certo? E assim como você tem no VLDL identificadores, que são esses dois, ApoC100 e ApoE, assim como no quilomicron você tem o identificador
que eu falei para vocês, que é o ApoB 48. Aqui a gente vai ter para o HDL, certo? Alguns outros identificadores com a ApoA1, certo? Então, vocês já vão destrinchando aí, diferenciando cada um a partir da proteína que eles vão ganhar. Mas, só para falar um pouquinho mais do HDL, olha o que ele faz. Vocês se lembram que, nesse exemplo aqui, eu botei um LDL que passou muito tempo e acabou estourando. E aí, o que é que o HDL vai fazer? O HDL é como se fosse um Pac-Man. Então, ele vai sair comendo essas gordurinhas, certo? Então, ele vai diminuindo a quantidade de gordura livre que está no corpo. E, cara, além disso, caso o paciente ele já tenha uma placa, isso aqui é genial. Caso ele já tenha uma placa de gordura, pode ser que o HDL, e ele tem essa capacidade, dê uma estabilizada, ele coma um pouquinho aqui para evitar dessa placa formar um êmbolo e você ter um infarto eventualmente. Então, o HDL é como se fosse um gari. Ele não serve para distribuir gordura como energia, assim como o VLDL, o IDL e o LDL fazem. Ele faz o reverso. Ele é uma forma evolutiva que basicamente os anos e os milhões de anos de vida humana conseguiram encontrar para poder evitar dessa gordura fazer mal para a gente. Porque a gente precisa de gordura e a gordura faz mal, então a gente precisa ter um cara que intermedie isso. E esse cara é o bonitão aqui do HDL, certo? Em geral, já falei de absorção e agora no músculo e tecido adiposo. Você deve estar se perguntando, tá, Val, entendi, mas como é que o músculo e o tecido adiposo sabem, certo? Que aquilo é uma gordura que pode ser utilizada por mim, certo? Por mim, vírgula, né? Pelo próprio músculo ou uma gordura que pode ser armazenada pelo tecido adiposo. Como que esses tecidos têm essa capacidade de identificar esses caras? E é justamente pelas proteínas, pela ApoB48, que eles identificam os quilomicrons, certo? Pelas proteínas específicas do HDL, do LDL, do VLDL. Então, o tecido ele consegue identificar e falar, poxa, eu quero um pouquinho de gordura. Ou não, ele pode falar, ah, cara, eu não preciso tanto de gordura assim. Caso ele precise de gordura, ele ache válido, né? A parte da necessidade calórica, então a gente vai ter uma enzima que é a fosfolipase lipoproteica. A fosfolipase lipoproteica vai quebrar justamente o quilomicron, ou o VLDL, ou o IDL, ou o LDL, e vai pegar uma parte daquele conteúdo, especificamente ácido graxo, certo? E vai colocar para dentro. Então, o músculo ele usa ácido graxo diretamente como energia, enquanto o adiposo ele pode simplesmente acumular aquilo ali. Se você tem, por exemplo, uma grande quantidade de gordura, é inevitável que você acabe reservando aquilo, certo? Na sua gordura visceral, que é a sua famosa pancinha, tá bom? E tá. A gente acabou de conversar sobre tudo isso, foi uma revisão longa, mas agora bora falar especificamente do que pode cair. O que é que pode causar, o que diabos você pode ter se você tiver dislipidemia? E eu já coloquei aqui uma cola, que é a aterogenia. E eu vou ler para vocês. Os vasos lesionados, os vasos lesionados pela gordura em excesso começam a chamar macrófagos que, cheios de gordura, começam a morrer e se acumular no vaso, formando uma placa que cresce com o tempo e com as lesões. Isso é um fato, vocês já entendem isso bem. Caso a placa se instabilize, você forma êmbolos que, ao entupirem alguma artéria, como por exemplo a artéria cerebral média, que eu sempre uso de exemplo, você pode ter um AVE. Se pegar as coronárias, você pode ter um infarto. Então, esses eventos tromboembólicos podem acontecer. Mas para isso eu vou desenhar de novo. Como é que você tem a formação de uma placa aterosclerótica? Cara, é o seguinte. Aqui a gente vai ter um vaso, certo? E o que vai acontecer é justamente um LDL. Esse LDL, ele passou muito tempo aqui, cara. Muito tempo. E sua barreira, como ele não é um cara que tem uma barreira tão espessa, então pode ser que haja uma ruptura e haja uma liberação de gordura. Certo? Agora eu vou tirar o LDL de cena. Essa gordura,
ela no sangue, pode ser que ela acabe lesionando especificamente o endotélio. E o endotélio, cara, ele não é acostumado com gordura, assim como nicotina, assim como glicose em excesso. Ele não é acostumado. Então ele começa a se lesionar. Vocês viram em patologia que todo tecido lesionado ele tem a capacidade de chamar agentes inflamatórios. Então quem é que acaba chegando aqui? A gente tem a chegada de macrófagos, que eles tentam fazer alguma coisa no local, mesmo não tendo capacidade nenhuma para atuar com gordura, né? Porque gordura não é um ser vivo, gordura, enfim. Para piorar, esses macrófagos, eles acabam entrando em contato com essa gordura e essa gordura acaba meio que enchendo dentro dos macrófagos. E os macrófagos, eles acabam morrendo, virando um tipo de célula que é totalmente patológica, uma célula doente, que é uma célula espumosa. Tem outros nomes para ela, tá? Mas eu lembro de célula espumosa. Uma célula que já morreu. E aí você vai ter várias dessas células espumosas, que são macrófagos que morreram, formando uma placa. E eles vão se acumulando, se acumulando. Então a placa aterosclerótica nada mais é do que uma gordura previamente, que está cheia no sangue. Essa gordura lesionou o endotélio, chamou macrófagos que morreram pela gordura em excesso, tentaram fazer alguma coisa, entraram em contato com a gordura e morreram. E aí acabaram se acumulando na região. Certo? Você pode ter acúmulo de linfócito, etc., mas você vai ter principalmente de macrófago. Então aqui você vai ter a própria placa se formando, que pode se estabilizar, formar êmbolos e etc. Então esse é o perigo. Uma vez que você solta essa placa, a placa está instável, você pode ter a formação de infarto, AVE, isso aí ninguém quer, né? E tá, como que se forma a dislipidemia? A dislipidemia, ela tem como etiologia a primária e a secundária. A secundária é mais fácil. Não é uma questão própria de gordura, a priori. Eu vou explicar para você. Não é que o seu corpo tem algum problema específico com gordura. Na verdade, ele tem outro problema e esse problema aumenta o número de gordura. Como assim? Hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele tem uma capacidade fortíssima de aumentar o LDL do seu corpo. Se ele aumenta o LDL, se você tratar o hipotireoidismo, o LDL abaixa. Então, a questão não é o seu corpo com a gordura, a questão é o hipotireoidismo, que está causando uma desregulação. Deu para entender? Agora, a primária, não. A primária, ou é um paciente que nasceu com problema genético, ou é um paciente que eventualmente passou muito tempo no sedentarismo, no etilismo, no tabagismo, e aí acabou ganhando uma imensa quantidade de gordura que eventualmente começou a fazer mal para o seu corpo. Aqui é uma doença genética, tá? É uma doença que a gente chama de doença de Tanger ou Tanger. E é quando você tem por genético, um acúmulo tão grande de gordura, que essa gordura, não sei se dá para vocês identificarem, fica acumulada nas amígdalas, cara. Então as amígdalas começam a adquirir uma cor alaranjada, perto do amarelo, meio cromado. Então isso chama a atenção, tá? E tá. A gente já entendeu como se dá a absorção, como se é metabolizado, como vai para o fígado. A gente viu que os valores acima de 160 para LDL, acima de 150 para triglicerídeos já chamam a atenção para o paciente que está doente, certo? Mas existe uma forma bem tranquila de calcular. Eu só estou dando isso para vocês porque eu acho uma equação bonita, uma equação fácil, tá ligado? Mas não decorem isso. Eu só quero que vocês entendam que existem fórmulas, equações tranquilas de se imaginar para a gente mensurar, certo? Poxa, eu tenho a quantidade de colesterol do paciente, tenho uma quantidade de HDL e LDL. No exame não vê o triglicerídeos. Eu posso calcular, eu posso mensurar uma quantidade boa de triglicerídeos, entendeu? Então, basicamente, só para você ter uma noção do que você está lidando. E eu já adianto, em endócrino vocês vão ter que usar essa fórmula e outras, né?
Mas enfim, só para vocês terem em média isso. E o screening? Como é que eu vou rastrear os pacientes que vão ter dislipidemia? Cara, isso é muito vasto, muito complexo. Vocês, agora no P4, não precisam saber especificamente sobre os scores que a gente vai atribuir, certo? A gente tem alguns scores que a gente... Scores, para quem não sabe, né? Para quem ainda não é habituado. São calculadoras que calculam pontos e acerca do ponto que você tem mais chance de ter um problema ou não, certo? Então, para dislipidemia, a gente usa muito isso e vocês vão ver, inclusive, endócrino. Mas como é farmaco, eu só botei o mais básico aqui. Quem é que você vai olhar? Um paciente que já infartou, um paciente acima de 20 anos, de 5 em 5 anos, é bom dar uma olhada. Paciente que tem histórico familiar, poxa, se toda a família dele tem histórico de dislipidemia, tem muito triglicerídeo, tem muito colesterol, poxa, não vale a pena dar uma olhada? Lógico que vale. E a gente tem alguns mais específicos, como obeso, que também é um pouco fácil de entender. Aqui já é um pouco complicado para vocês, né? Paciente que já teve pancreatite aguda, mas esses demais, xantomatose, uso de Roacutan, eu só coloquei para ficar completinho. Mas vocês só precisam entender esse primeiro. Se o paciente já infartou ou está perto de infartar, a questão fala, ai meu Deus, um paciente está com a artéria quase toda ocluída, quase toda entupida, ou já infartou, cara, esse cara precisa ser investigado. Muito provavelmente, isso foi derivado de uma dislipidemia. De uma dislipidemia que não foi investigada. Dá para entender? Então esse de longe é o mais importante. Os demais você nem presta tanta atenção. Certo? E isso aqui só um adendo, olha. Pacientes que já tiveram pancreatite aguda. Eu falei para vocês que o triglicerídeo pode causar em excesso uma pancreatite aguda, não falei? Isso é basicamente para os pacientes verem se de fato tem algum tipo de dislipidemia. Ah, tive uma pancreatite aguda, não faço nada de estranho. Bora ver a quantidade de triglicerídeo que pode ser que seja a causa, certo? E outra coisa, atenção para esse xantomatose. Por quê? Porque eu coloquei aqui, certo? Basicamente, são projeções na pele da imensa quantidade de gordura, certo? Aqui é um tipo de xantomatose, que é o xantoma eruptivo, né? Que acontece muito ao nível das nádegas. E aqui é um xantoma, que é um xantoma muito mais denso, vocês conseguem ver, né? Ele é maior, e isso aqui é um xantoma que a gente chama de xantoma tuberoso. Também não precisa saber disso, mas só para saber que altos níveis de gordura podem influir na sua pele, cara. Tá, agora vamos para o mais importante. Quem que a gente vai tratar? E essa é uma pergunta que chama muita atenção, porque vocês ainda não viram o endócrino, então fica um pouco abstrato para vocês. A gente tem os scores, certo? O score de risco global e o score americano, que é esse ASC-VD, né? Que eu estou apontando aqui para vocês. Esses dois são scores que a gente usa para poder mensurar a gravidade do paciente e tratar. Mas Felipe não cobra isso de vocês, nem faria sentido cobrar. Então, o que é que vocês precisam saber daqui em diante? Existe algum paciente que eu preciso tratar sem nem ver os scores? Cara, existe. O paciente que já infartou, um paciente que está com oclusão importante, ou seja, está com a artéria entupida, ou um paciente com problema genético. Então, chegou uma questão, paciente infartou, paciente está com 80% de uma coronária entupida, paciente tem, toda a família dele tem dislipidemia. Cara, você vai pensar em quê? Em tratar logo de cara. Concorda comigo? A gente sempre vai tratar, isso aí vocês vão usar mais para endócrino também, mas vocês podem utilizar como base. A gente sempre vai tratar para os riscos altos e intermediários. A gente não trata para os riscos baixos, certo? Por quê? Porque risco baixo sou eu, sou você não, é você que tem 18 anos, 19 anos, certo? Super saudável. Ah, e por que meu risco é baixo? Porque você muito provavelmente já teve um tio que infartou. Você muito provavelmente já teve um pai, uma mãe, espero que não, né? Mas, tipo, muito provavelmente alguém que esteja vendo esse vídeo já teve algum familiar próximo que venha a ter infartado. Então, essa é a questão. Só de você ter um familiar próximo de primeiro grau infartando já aumenta o seu risco. Então, teoricamente, era para muita gente ser tratada.
Mas essa é a questão. A gente convenciona não tratar os pacientes com risco baixo. Porque senão todo mundo ia estar, eu, você, toda a facisa, os professores, todo mundo usando estatina. Certo? E não faz sentido. Quais são as nossas metas? Em geral, para o paciente com risco alto, que é aquele paciente que teve um infarto, que vai ou que está perto de infartar, ou que tem genética, né, que tem uma doença genética, como uma doença de Tanger, aí a meta é mais brusca, né? LDL menor que 70. Mas quando o risco é médio, LDL menor que 100 já é o suficiente. E aqui, quem é o cara do risco alto? Foi justamente o que eu falei para vocês. É aquele cara que já infartou, que está perto de infartar, ou que já teve, ou que tem um problema genético, como a doença de Tanger e outros. Certo? Ah, e outra coisa, lógico, né? Eu já falei para vocês. Também, se você fizer o score do paciente, seja pelo americano, seja pelo risco global, e der alto, também ele vai ser um risco alto, certo? Mas como vocês não vão fazer esse score porque vocês não precisam dele, então se atentem mais para isso aqui, certo? E como é que a gente vai tratar? Primeiro a gente tem que entender que o tratamento ele é uma mudança de hábito. Esses pacientes normalmente são obesos, cara. Não acho o contrário disso. É muito difícil você ver um paciente com dislipidemia muito saudável, certo? Quando eu falo saudável, perdão, as más interpretações, mas é um paciente que faz exercício, é um paciente que tem uma dieta regular, é um paciente que não pula refeições e as refeições têm uma concentração calórica adequada. Então, esse tipo de paciente ter dislipidemia chama atenção para uma doença genética e não para uma síndrome metabólica. Dá para entender? Então, antes de tudo, sempre é fundamental reduzir o álcool, cessar o tabagismo, perder peso, fazer exercício e diminuir carboidratos. Ah, mas Val, e se eu perder peso assim sem fazer exercício? Eu realmente preciso fazer exercício? Cara, estudos mostraram que os pacientes que fazem mais exercício são pacientes que perduram mais no baixo peso. São pacientes que perdem 15, 20 quilos e passam não só um ano nessa perda, mas continuam perdendo, continuam nesse débito de perda de 20 quilos durante 2, 3, 4 anos. Então o exercício ele serve fundamentalmente para você continuar mais magro, né? Porque tem muito paciente que tem recidiva, eles voltam a engordar. Você muito provavelmente conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém que fez uma bariátrica e voltou a engordar, certo? Hábitos de vida são fundamentais para o tratamento. Ah, e diminuir carboidratos também é fundamental. Tá, agora vamos para os medicamentos. Como eu já falei para vocês, a gente primeiro foca em quem? No LDL, que é o principal, que é o que dá evento cardiovascular. É o cara que vai liberar gordura no sangue, é o cara que vai fazer com que haja lesão endotelial, é o cara que vai aumentar a probabilidade do paciente ter um trombo, de ter um êmbolo e ter um infarto. Então é o LDL que a gente vai chamar a atenção, com atenção também um pouquinho para o HDL, mas a gente consegue principalmente intervir nos valores de LDL. Então bora lá. Quem é o carro-chefe, Valeriana? A estatina, é o padrão ouro, é o melhor medicamento. Quem nunca ouviu falar em civastatina, em atorvastatina, em rosuvastatina? E o que é que ela faz? Ela vai inibir essa enzima que é HMG-CoA redutase, certo? Felipe cobra isso, então eu achei interessante falar. Basicamente, a HMG-CoA redutase, ela é uma das enzimas que vai transformar, certo? Salvo engano, um avelonato em um composto. Então, basicamente vai servir para monomerizar, né, a gordura, vai quebrar a gordura, né? Sendo que quando você inibe isso, você não vai ter. O corpo não consegue monomerizar a gordura, ela não é absorvida como previamente, certo? Então você vai ter uma diminuição do colesterol, ou seja, menos LDL. Eu botei basicamente aqui diminuir LDL, diminuir colesterol, ficou redundante. E vai aumentar a captação de gordura pelos receptores hepáticos. Como assim, Valeriano? Poxa, pensa aqui comigo. Se você diminui a quantidade de gordura que é absorvida, o seu fígado fala: poxa, a gente está com pouca gordura. Bora tentar reabsorver mais? Então ele aumenta a captação de gordura. Certo? E é por isso que o LDL abaixa. Porque ele puxa muita gordura que está do sangue para o fígado. E aí você diminui a quantidade de colesterol, a quantidade de LDL disponível, tá bom? No sangue. Outra coisa, ele tem um efeito bônus. Toda vez que você duplica a dosagem, então digamos que você tivesse com 20 miligramas por decilitro e passasse para 40, cara.
Toda vez que você faz essa duplicação, você reduz os níveis de LDL em cerca de 6%. Não é uma baita porcentagem, mas chama a atenção, certo? E outra coisa, você pode também diminuir triglicerídeo, mas é muito pouco, muito pouco. Por isso que o tratamento de triglicerídeo a gente não usa estatina, certo? Quando você tem uma alta dosagem de estatina, pode ser que tenha uma diminuição, mas não é uma diminuição importante. Além disso, outras informações que o professor Felipe falou e eu achei interessante falar para vocês. As Sivas e a Lovas são as únicas que são profármacos, ou seja, são as únicas que você toma encapsulada e ela só vai ser ativada dentro do estômago e também vai aumentar, logicamente, né, a captação de gordura pelos receptores hepáticos. Eu basicamente já falei isso no slide anterior, né? E quais são os efeitos adversos? Isso aqui, atenção, isso aqui é questão de prova bastante. Basicamente, tem dois efeitos que chamam a atenção, que é miotoxicidade, ou seja, toxicidade no músculo, e hepatotoxicidade, que é a toxicidade no fígado. Em geral, o que mais vai acontecer é toxicidade muscular. E nem acontece muito, mas desses dois é o que mais acontece. E aí você vai ter mialgia, câimbras e elevação de, isso aqui é interessante, CK, que é uma enzima que marca lesão ao nível muscular. Legal. Mas além disso, quando você tem sintomas hepáticos, né, como por exemplo dor, eu botei aqui em epigacho, perdão, era para ter apagado, mas principalmente hipocôndrio direito, certo? Dor em hipocôndrio direito e elevação de ALT e AST, que também são marcadores de lesão hepática, né? Então, sempre lembrem desses caras. E aí você fala, tá, Valeriano, tô tomando estatina, tá dando certo. Mas eu comecei a ter muita dor, muita câimbra, e quando eu vi, o meu CK estava muito elevado. E aí, o que é que eu vou fazer? E aí que você vai ter uma colinha aqui bem interessante. Você vai suspender o medicamento por 3 meses, cara. Ou seja, aliás, de 6 semanas, né, a um pouco mais, mas em geral 3 meses. E aí você pede para o paciente voltar nesses 3 meses que ele ficou sem tomar o medicamento. Caso o paciente tenha melhorado, significa que a estatina estava fazendo mal, de fato. Então a gente vai ter que diminuir a dosagem para ver se consegue continuar com a estatina. Caso não teve nenhuma alteração e o paciente continuou com sintomas de mialgia, de câimbra, então não foi a estatina. Tem que voltar com o medicamento na mesma dosagem, certo? Não era a estatina, então mantém o medicamento. Agora bora para outros medicamentos que agora não são mais o carro-chefe. São medicamentos de segunda linha, mas também são medicamentos incríveis. Incríveis, eu dei uma forçada de barra. Mas, por exemplo, bora para a ezetimiba, que é um medicamento até que bom. É a segunda opção, para caso o paciente não possa fazer uso de estatina. Ah, o paciente teve mialgia, teve câimbra, não conseguiu se adaptar ao medicamento. Pode ser que a ezetimiba sirva, certo? E a ezetimiba ela vai inibir a NPC1L1, que basicamente é um tipo de canal de membrana que vai facilitar a entrada de gordura, permite a absorção de gordura pelos enterócitos. E quando você inibe esse cara, é como se você tapasse basicamente essa absorção, então você absorve menos. Quando que a gente usa? Ou a gente usa em associação com estatina, naquele paciente que está usando estatina e mesmo assim não deu certo, cara, ele continua com alta taxa de LDL. Ou, caso você não possa usar estatina, aí você usa como opção. Tenta usar o ezetimiba, certo? Outro medicamento são as resinas, como a colestiramina, certo? Que eu não botei o nome aqui, mas eu acho que o professor Felipe falou para vocês. São sequestradores de sais biliares. Como eu falei para vocês, a bile é fundamental para absorver gordura, sendo que a bile é feita de gordura. Então depois ela é reabsorvida para poder voltar a ser feita em bile, certo? E aí eventualmente ser usada de novo. 94% de toda a bile, ela volta a ser bile, certo? Então é uma reserva de gordura muito importante do corpo da gente. Quando você sequestra
sais biliares. E o que seria sequestrar sais biliares? É fazer com que esses sais biliares não sejam reabsorvidos, eles sejam defecados, certo? Então você obriga o fígado a reabsorver mais gordura que está no sangue para produzir mais bile, entendeu? Porque a bile, que eventualmente era reproduzida pela própria bile, você reusa a bile para poder produzir bile, não está voltando, não está sendo absorvida. Então o fígado fala, poxa, eu não estou conseguindo é, uma quantidade legal de bile aqui para poder formar mais bile. Então eu vou ter que pegar a gordura do sangue para poder formar minha bilezinha para eventualmente digerir o resto de gordura que esse cara vem a comer. Eu não sei se deu para entender. Mas o fígado basicamente fica desesperado em produzir bile e aí pega a gordura que está no sangue, diminuindo, portanto, o LDL. É basicamente o que ele faz. Contudo, é um medicamento meio ruim porque ele gera muito distúrbio no trato gastrointestinal, muita náusea, muita cólica. É um paciente que não é tão eficaz assim para reduzir, certo? E ele, além disso, ele diminui a absorção de vitaminas. Todas as vitaminas A, D, K e E, as lipofílicas, né? E ele também vai diminuir a reabsorção de ácido fólico. Se você não pode reabsorver ácido fólico, uma gestante não vai poder fazer a utilização desse medicamento. É um tanto quanto perigoso, certo? Ômega 3. O famoso ômega 3, certo? Nada mais é do que uma grande interrogação, na verdade, que está cada vez mais sendo desvendada. O ômega 3 ele é muito vendido, né? Inclusive tem aquele programa do SBT, né? Muito famoso, que todo mundo, acho que da nossa geração, teve contato com o conceito do ômega 3 entrando no mercado, que era um medicamento que estava sendo vendido como um milagroso, mas na verdade é que é um medicamento muito dúbio, certo? A posologia dele é muito ruim. Ele mostrou aumento do HDL, certo? Isso aqui está errado. Ele mostrou aumentar o HDL, certo? E diminuir um pouquinho de nada o LDL. A grande questão é que para ele aumentar bem o HDL, está me incomodando. Para ele aumentar bem o HDL, ele precisa de uma altíssima dosagem. E como é um medicamento caro e é um medicamento de posologia não tão adequado, não tão interessante na verdade, então fica meio insalubre, fica meio não tão logístico você fazer a utilização desse medicamento. Certo? Então, em linhas gerais, a gente não usa ele. A gente não usa o ômega 3 para tratar. E aqui é o último do mercado, que é só dizer para vocês mesmo, que é o inibidor da PCSK9, que é um medicamento fantástico, mas é tipo super caro e é super raro você ver alguém utilizando, certo? E você só usa nos casos de refratariedade mesmo. Vou botar até um resumo aqui. Perdão. Apenas em casos graves, em casos refratários, certo? E tá. Agora a gente vai tratar o triglicerídeo. O tratamento do triglicerídeo não é um tratamento tão importante, porque, como eu já falei para vocês, o risco do triglicerídeo alto é mais pancreatite, não um infarto ou um AVE, certo? E o medicamento que a gente vai ter como base é o fibrato, certo? Os fibratos são medicamentos que eles vão reduzir o triglicerídeo, aumentando a remoção dele no sangue. Então ele vai aumentar a excreção de triglicerídeos do sangue para eventualmente ir embora nas excretas, tá? Ele tem alguns efeitos, como tipo, ele aumenta um pouquinho de HDL, certo? Isso chama atenção. E outra coisa, ele vai diminuir a produção de VLDL, certo? Mas em geral, não tem muito mais o que falar dele não. O que a gente pode falar é o seguinte, que a gente vai utilizar, a gente vai tratar triglicerídeos quando você tiver um triglicerídeo maior que 500, cara. Ou seja, a gente só trata quando a coisa estiver muito grande, certo? E para vocês terem noção, tem canto no mundo que só trata quando tiver maior que 1000, que no caso que é o caso da Europa. Então, em linhas gerais, não vão muito cedo ao pote para tratar o triglicerídeo. Ele pode causar pancreatite aguda, mas não infarto ou algo do tipo. Até hoje não foi provado. E a gente tem outras situações bem específicas que eu coloquei aqui só para ficar bem completinho, certo? Então, qual o objetivo do fibrato, afinal?
Ótima pergunta, cara. Não é para evitar evento cardiovascular, mas sim pancreatite aguda. E é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que dê para ter entendido algo de fato. E é isso. Quaisquer dúvidas me chamem. E abraços. Fiquem bem e estudem bem.